Vamos nesse momento ler a palavra de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 33. João, capítulo 18. Versículo 33. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Senhor meu Deus, a tua palavra é viva, gloriosa, eficaz, poderosa para salvar, para curar, para transformar a nossa vida. E nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, abrindo os olhos do nosso entendimento e nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos conhecer plenamente o Senhor e a tua vontade. Ó Deus, bendito e glorioso, corrobora-nos com o teu Espírito no homem interior, para que sejamos fortalecidos, renovados e abençoados de forma especial neste dia e em toda esta semana, Pai. Nós entregamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e que o Senhor alcance a necessidade de cada um, de todos aqueles que estão reunidos no templo ou nas casas, que a bênção do Senhor alcance, que o poder do Senhor envolva estas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, eu tenho uma pergunta como tema desta mensagem de hoje para você, aqui no templo, você que está em casa. Para que eu nasci? Você já se fez esta pergunta? Para que você nasceu? Para que eu nasci? Por que viemos ao mundo? Esses dias eu estava ministrando aos pastores e citei um texto no livro de Esther, no capítulo 4, quando Mardoqueu disse para a rainha Esther, mandou dizer para ela, era um momento de perigo, era um momento de crise, decretos haviam sido feitos para destruir o povo judeu, e a rainha Esther era judia, era do povo judeu, e ela queria se esquivar. Ela estava dizendo: eu estou aqui, estou segura, não posso fazer nada, eu não posso entrar na presença do rei, não tem como eu defender o povo agora. E Mardoqueu mandou aquela mensagem para Esther, dizendo assim: se você te calares neste momento, livramento e proteção virão de outra parte para os judeus, mas você e a casa dos seus pais sofrerão as consequências. E quem sabe, se para um tempo como este, você chegou a esta posição onde está. Quem sabe,
se não foi para um tempo difícil como este, que nós chegamos onde chegamos. Eu estava dizendo isso para pastores. Quem sabe, para um momento como este, Deus te colocou na posição de pastor. Para uma pandemia como esta, você ser o líder de um povo, você ser o pastor do rebanho do Senhor. Então nós, irmãos, temos que nos fazer essa pergunta. Num tempo como este, qual é o propósito de Deus para mim e para que eu estou aqui? Para que eu nasci? Para que eu vim ao mundo? Existem 4 perguntas que são cruciais na vida de todos os seres humanos, e como nós respondemos a essas perguntas, influencia toda a nossa vida. Como nós cremos e o que nós enxergamos como respostas para essas 4 perguntas, fala muito da nossa vida e influencia toda a nossa história. Primeira pergunta é: quem eu sou? Quem eu sou? Quem é você? Segunda pergunta é: de onde eu vim? De onde eu vim? De onde você veio? Não estou dizendo sua genealogia familiar, seus pais, ou a cidade de onde você nasceu, o estado de onde você veio, não. Mas de forma completa, de forma totalitária, de onde nós, seres humanos, viemos. O que nós cremos a respeito disso? Viemos do macaco, viemos da evolução, viemos da criação de Deus. Terceira pergunta é: para que eu nasci? Para que eu vivo? Qual é o propósito da minha vida? Para que eu vivo? Para qual finalidade, qual propósito tem a minha vida? E a quarta e última pergunta, crucial para todos nós, é: para onde eu vou? Para onde nós, seres humanos mortais, vamos após a morte? Qual é o nosso destino eterno? Para onde iremos na eternidade? A resposta para essas 4 perguntas, cada um de nós precisa procurar, nós precisamos entender, nós precisamos achar essas respostas. E eu quero dizer para você que Jesus tem todas estas respostas. Jesus, em toda a Bíblia, ele responde a estas perguntas. Jesus, em sua vida e nos escritos falando de Jesus, a Bíblia fala que ele responde quem ele era. Aqui no texto que nós lemos, no julgamento de Jesus perante Pilatos, quando o governador Pilatos julgava Jesus, uma das perguntas que ele fez a Jesus foi: você é o rei dos judeus? Quem você é? Jesus sabia desta resposta. Jesus ensina-nos qual é a resposta para esta pergunta: quem sou eu? Jesus sabia quem ele era e ele ensina quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. Jesus afirmava: eu sou o filho unigênito de Deus. Eu sou o rei dos judeus. De onde eu vim? Jesus sempre afirmou que veio do Pai. Veio do Pai e não de um relacionamento humano. E você, de onde veio? Jesus sabia para que ele vivia, para que ele havia nascido. E é interessante aqui no texto de João, capítulo 18, que Pilatos disse para ele assim: você é o rei dos judeus? E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, mas se fosse deste mundo, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, disse Jesus no verso 36, agora o meu reino não é daqui. Naquele momento ainda, o reino de Jesus não era deste mundo. Era um reino espiritual. Então no verso 37, Pilatos afirmou: então você é rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. E olha o final do verso 37. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade.
todos os que são da verdade me ouvem. Observe que neste versículo Jesus fala assim: para isso eu nasci, revelando o seu lado humano, que nasceu de uma mulher, numa manjedoura, e depois ele diz: e para isso eu vim ao mundo, revelando o seu lado divino, do qual ele não era deste mundo, ele veio do céu para este mundo. Jesus sabia quem ele era, de onde ele veio, para onde ele iria após a crucificação. Ele sabia para que ele estava aqui, para que ele vivia, dizendo: eu vim aqui com este propósito, eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade, para revelar a verdade. Os filósofos gregos naquela época viviam debatendo o que é a verdade. Viviam em longas discussões e debates em busca da resposta para essa pergunta: o que é a verdade? Você vê que o próprio Pilatos faz esta pergunta e a deixa no ar: o que é a verdade? E vira as costas e vai para onde estavam os judeus, porque tanto para os romanos, quanto para os gregos, a verdade era subjetiva. Ninguém sabia o que era de fato a verdade, mas Jesus, ele está dizendo: eu vim para testemunhar acerca da verdade, para mostrar o que é a verdade, para revelar a verdade absoluta e não subjetiva. E eu e você, irmãos, graças a Deus, conhecemos o que é a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele também disse: a tua palavra é a verdade, Senhor. Nós conhecemos a verdade absoluta e completa de Deus para a nossa vida, que é a palavra de Deus, e esta palavra que se fez carne e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aleluia! Jesus responde todas estas perguntas, e nós precisamos também receber a verdade de Deus em nós, para entendermos quem somos nós, de onde viemos, para que nós nascemos e para onde nós vamos. Eu quero afirmar para você que Deus é o nosso Criador, nós somos criaturas dEle, recebidos por Deus como filhos. Então nós somos filhos de Deus e nós nascemos com um propósito. Você não está aqui por acaso. Você não é fruto da vontade humana. Você nasceu por um propósito e determinação do Criador, que te ama, e as Escrituras dizem que Deus te conhece, mesmo ainda no ventre da sua mãe, quando você era uma substância sem forma, indefesa. Deus te conheceu e Deus te destinou a um propósito glorioso nesta terra. Então diga assim comigo: eu nasci com um propósito vencedor de Deus. Aleluia! Você já nasceu vencendo, você já é fruto da vitória de um espermatozoidezinho que venceu uma corrida com milhões de outros espermatozoides para que você nascesse e você estivesse aqui. Você já nasceu vencendo. Você nasceu para vencer, você nasceu para ser uma bênção, você nasceu com um propósito, você nasceu para dar certo. Rejeite as mentiras do diabo a teu respeito. Você não nasceu para ser um fracasso. Você nasceu para ser vitorioso. Você nasceu para glorificar a Deus com toda a sua vida e com a vitória que Deus te dá. Você nasceu para ser vitorioso, para dar certo. Diga assim: eu nasci para dar certo. Irmãos, quando nós cremos que Deus é o nosso Criador,
e que Ele nos criou, Ele nos planejou, Ele tem propósitos na nossa vida, não tem como a gente acreditar que nós nascemos para ser um derrotado, não tem como aceitar essa mentira demoníaca, de que nós nascemos para ser um coitadinho. Eu nasci para sofrer. Absolutamente não. Você nasceu para dar certo na vida, porque você é obra do Criador. Você é obra daquele que fez você e fez o homem e disse: vejo que isso é muito bom. Aleluia! Todas as outras obras da criação, Deus viu que era bom, mas a obra-prima do Criador, o ser humano, Deus disse: é muito bom. Você nasceu para dar certo, para dar muito certo. Pense, irmãos, num fabricante de qualquer produto. Pense numa indústria automobilística, o fabricante de um automóvel. Pense no fabricante da marca do carro que você usa. Se o carro é bom, o carro é eficiente, tem um motor bom, lataria boa, mecânica boa, custo-benefício bom, vai melhorar a reputação do fabricante. Tem algumas marcas de carro que as pessoas dizem assim: eu não prefiro essa marca porque a oficina é muito cara, manutenção dá muita despesa, esse carro não aguenta muito, eu gosto dessa outra marca, porque você anda 300, 400 mil quilômetros e não dá problema. É a reputação, o carro de qualidade produz a reputação do fabricante. Quem está entendendo, irmãos? O carro que dá certo promove o nome da marca, do fabricante daquele carro. Agora, entenda isso: quem é o seu fabricante? Quem é o nosso Criador? Ele nos criou não para ser um problema e cheio de problema, refletindo isso na imagem dele, não. Ele nos criou perfeitos, abençoados, para dar certo, e então o nome dele, o caráter dele, o Criador da sua vida, quando você dá certo, o nome dele, o caráter dele, a bondade dele é exaltada. Então o teu sucesso repercute na reputação do teu Criador. É por isso que Ele quer que você dê certo. É por isso que Ele te criou para o sucesso. Você já leu João 15, versículo 8, quando Jesus disse assim: meu Pai é glorificado nisto, que vocês deem muito fruto. Quando você dá muito fruto, quando você dá certo na vida, quando você é um sucesso na vida, quem é glorificado? O fabricante, o Criador, aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te livrou da perdição e da morte, aquele que apagou os seus pecados, aquele que te dá a vida eterna. O Senhor é glorificado quando você é vencedor. O sucesso do produto repercute no nome e na reputação do fabricante. Deus te criou para ser vencedor. E, irmãos, o fabricante, ele deixou um manual do proprietário. Sabe por que tem pessoas que dão errado na vida? Porque está usando errado o produto. Se você compra um carro, se você compra um eletrodoméstico, se você compra um celular e usa errado, não usa de acordo com o manual do fabricante, aquilo vai estragar facilmente. Você compra um carro a diesel, movido pelo combustível diesel, e quer abastecer com etanol, o que vai acontecer com aquele carro? Você compra um carro e põe um pneu que não é correto, põe a roda com o aro que não é o ideal, vai acontecer alguma coisa, vai estragar.
Você quer andar na velocidade acima da qual aquele carro foi projetado para alcançar. Vai estragar. Mas quando você segue as instruções do fabricante, aquele produto de qualidade vai mais longe, e é um produto durável, e é um produto bom. Assim acontece conosco. Aqui está o manual do fabricante, os conselhos, os mandamentos, as regras do fabricante, do Criador, que é o nosso Deus, garantem o nosso sucesso prolongado e abençoado nesta terra. Mas se você não segue o manual do fabricante, o produto pode dar errado. E a culpa não é do Criador, a culpa é de quem está usando errado o produto. A culpa do nosso fracasso não é de Deus. A culpa de quando nós damos errado não é de Deus, é porque nós não estamos seguindo o manual. E quando precisa de um reparo, irmãos, a assistência técnica garantida é Jesus Cristo. Porque Ele se fez igual a nós, Ele experimentou tudo que nós experimentamos. E se tem alguém com problema, corra para os braços de Jesus, porque Ele conserta, Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele renova, Ele restaura, Ele faz um reparo geral no produto e nós nos tornamos novos, nova criatura. Se o motor está fundindo, Ele dá um motor novo. Se a lataria está acabada, Ele faz uma funilaria completa e nós somos restaurados pelo Senhor. E irmãos, Jesus estabeleceu a igreja como assistência técnica garantida para o produto que Deus criou, que é a sua vida, que somos cada um de nós. Então entenda que Deus fez você para dar certo, que Deus fez você para ser uma bênção. Lembre-se das promessas do Senhor. Quero ler com você Isaías, capítulo 46, e ver o que o Senhor está nos dizendo. Isaías 46, versículo 8 até o 10, diz assim, Isaías 46, 8, lembrem-se disso, gravem-no na mente, acolham-no no íntimo, ó rebeldes, lembrem-se das coisas passadas e das coisas muito antigas. Olha quantas vezes aqui Deus está falando lembre-se. Olha no versículo 8, Deus dizendo, lembre-se disso, gravem-no na sua mente. Depois de novo, acolham isso no íntimo. No verso 9, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Lembre-se. Lembre-se das promessas de Deus. Aí em seguida Deus diz assim no verso 9, eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Verso 10. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos o que ainda virá. E digo, o meu propósito permanecerá em pé. E farei tudo o que me agrada. Aleluia! Lembre-se das promessas do Senhor. Você é criatura de Deus, você é filho de Deus, não há outro Deus além dele. E Ele está dizendo, lembre-se disso. Lembre-se, eu sou Deus e não há nenhum outro. Lembre-se, desde o início eu faço conhecido o final. Você quer saber o final da sua história, como vai ser? Não vai ser o final que um vírus vai determinar, não. Quer saber o final da tua vida como vai ser? Deus já diz no início como vai ser o final. E a promessa de Deus para o teu final é um final glorioso. O nosso fim já está escrito aqui. Deus já projetou o teu final e Ele diz desde o começo, vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma.
Deus diz desde o início qual é o final, e está escrito, irmãos, que no final Ele vai dizer assim: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Aleluia! O nosso fim já está destinado, já está escrito desde o começo. Nós estamos chamados e destinados por Deus para andar na cidade com ruas de ouro, com muros de pedras preciosas, onde não há templo, porque o próprio Deus é o templo, onde não há luz, nem sol, nem lua, porque o próprio Deus é a luz, onde nós estaremos para sempre com o Senhor e Salvador da nossa alma, Jesus Cristo. Então Ele já determinou a tua vitória, Ele já determinou o teu sucesso, Ele já diz no começo como vai ser o seu fim. Olha o que Ele falou para Josué no começo do seu ministério, no começo do ministério de liderança de Josué. Moisés havia morrido, Josué havia assumido a liderança de todo o povo de Israel para conquistar a terra prometida, e em Josué no capítulo 1, versículo 6, Deus disse para ele, Deus já falou no início, como seria até o fim da vida dele: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Para que seja bem-sucedido onde? Por onde quer que andar. Siga o manual de instrução. Lembre-se das promessas do Senhor. Ele é Deus, Ele é o Senhor, e Ele te levará ao sucesso. Ele está garantindo que você é mais do que vencedor em todas as coisas por aquele que te amou. Está garantindo, igreja. Lembre-se disso, tenha sempre em mente isso, que a visão de Deus para você é uma visão gloriosa de bênçãos e de sucesso e de bom êxito. Aquilo que Deus te chamou para fazer. Agora, o que falta para muitas pessoas é terem essa visão de que vieram ao mundo com um propósito. Qual é a missão de Deus para mim? Qual é a ideia central, permanente de Deus que está no meu coração, que eu fui chamado para fazer? O que é que Deus colocou no meu coração e isso me impulsiona? Não fique lembrando das coisas, dos traumas passados, das derrotas passadas, não. Sacode a poeira, irmãos, larga tudo isso para trás, sacode isso dos teus pés, olha para frente, porque tem algo glorioso que Deus colocou no teu coração. Isso tem que ser a tua meta, essa tem que ser a ideia central e permanente no teu coração e na tua mente, porque Deus tem grandes coisas para você. Deus tem grandes coisas, e nisso Deus será glorificado. Esse não é um tempo, irmãos, de ficar se lamentando, esse não é um tempo de ficar reclamando, dizendo, eu não aguento mais. Esse é um tempo de recomeço. Diga comigo, eu estou vivendo um tempo de recomeço. Esse é um tempo para recomeçar. Esse é um tempo de você parar para pensar e entender que Deus te escolheu para um momento como este, sim, mas para levantar a tua cabeça, ser forte e muito corajoso, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir a palavra de Deus.
e conquistar todas as promessas que Jesus veio para liberar sobre a sua vida. Esse é um tempo de recomeço. Então, qual é a sua visão para esse tempo? O que é que arde no seu coração? Qual é a sua meta de vida? Onde você quer chegar? Qual é o propósito da sua vida? Não deixe isso morrer. Igreja é a visão que determina a sua disciplina em busca dela. As metas motivam as nossas ações. Foi por isso que Jesus enfrentou os sacerdotes, enfrentou a fúria da religiosidade judaica, enfrentou o Império Romano. Ele não tinha medo de ir para a cruz. Quando o governador dizia, você não se defende, eu posso te mandar prender, eu posso te mandar matar, ou eu posso te soltar. Jesus dizia, nenhuma autoridade teria sobre mim, se o meu Pai não lhe concedesse agora. Jesus sabia de onde ele tinha vindo, para onde ele estava indo, para o que ele estava aqui. Ele sabia que veio para dar testemunho da verdade, para entregar a sua vida na cruz do Calvário. Ele sabia que ele estava ali com um propósito. Ele não temia e não se desviava com qualquer outro obstáculo. É um tempo de recomeço, irmãos. Não é tempo de desistir. Não é tempo de desanimar. Ah, pastor, meus negócios estão difíceis agora, eu estou querendo desistir. É hora de você levantar a cabeça e perseverar um pouco mais, porque aquele que persevera, ele vence. Aquele que é forte, ele passa pela tempestade e chega na bonança, porque Deus tem o melhor para você. Moisés tinha propósitos gloriosos. Ele sabia que ele tinha nascido para livrar Israel da escravidão. Ele sabia disso. No palácio de Faraó, onde Moisés foi criado, ele sabia que ali não era o seu lugar. Mas aos 40 anos de idade, Moisés falhou. Porque ele quis adiantar o plano de Deus, realizando na sua hora e não na hora de Deus. Foi lá e matou um egípcio para defender um judeu, e teve que fugir para o deserto. Moisés falhou aos 40 anos, mas ele não desistiu, ele foi para o deserto, ele esperou outros 40 anos, e ele recomeçou 40 anos depois, com 80 anos de idade. Você recomeçaria aos 80 anos? Moisés recomeçou aos 80 anos. O rei Davi era o rei abençoado, conquistou tudo que ele podia, mas num determinado dia, numa tarde, quando era tempo dos reis irem à guerra, Davi ficou em Jerusalém, ficou no palácio, e à tarde ele foi tentado por ficar olhando para uma mulher bonita, e Davi falhou. Davi pecou. Cometeu um adultério, e depois, para encobertar o adultério, mandou matar o marido dela. Davi falhou. Mas quando foi repreendido, e sofreu as consequências, Davi recomeçou. Ele recomeçou depois da repreensão. Alguns anos depois, o seu próprio filho Absalão tomou-lhe o reino e destituiu Davi. Ele fugiu, mas Deus lhe deu a oportunidade. Absalão foi morto e Davi recomeçou. Já com idade avançada, Davi recomeçou. Homens e mulheres de Deus na Bíblia recomeçaram. A nação de Israel falhou tantas vezes, mas se arrependiam, confessavam e recomeçavam. Certo tempo, Deus levou toda a nação de Israel para o exílio da Babilônia, e 70 anos depois, eles voltaram, reconstruíram Jerusalém, reconstruíram o templo, e a nação de Israel recomeçou.
No ano 70 depois de Cristo, a nação de Israel foi destruída, o templo foi destruído, Jerusalém destruído, e os judeus dispersos pelo mundo inteiro. E em 1948, alguns anos depois do terrível Holocausto, Israel recomeçou como nação. Deus é um Deus que nos dá oportunidades de recomeçar. E esse é um tempo de recomeçar. Muitas pessoas tiveram histórias difíceis na Bíblia. O apóstolo Pedro era um discípulo que tinha tudo, era um dos líderes dos apóstolos de Jesus, mas Pedro falhou. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas ele teve a oportunidade e ele recomeçou depois da ressurreição de Jesus. Quantos aqui vão recomeçar os sonhos, as metas, o propósito, o chamado de Deus para a sua vida? É tempo de recomeçar. Ruth recomeçou. Ela ficou viúva, sua cunhada ficou viúva, sua sogra ficou viúva, 3 mulheres estavam lá em Moabe, totalmente desamparadas. A sogra de Ruth disse: eu vou voltar para minha terra, e Ruth disse: eu vou com você. Ela recomeçou a sua vida, indo com a sua sogra para Belém, na Judéia. A cunhada dela, órfã, desistiu, e ninguém mais ouviu falar de órfã na Bíblia. Irmãos, quem desiste, cai no anonimato. Quem desiste, perde as promessas de Deus. Quem desiste, deixa de experimentar aquilo que Deus lhe criou e projetou para alcançar. Então, meu irmão, minha irmã, esse é um tempo de recomeços. Não desista, porque Deus tem grandes coisas para você. Deus te chamou para vencer, e não é hora de você desanimar nem desistir. Não é hora. Eu quero finalizar contando uma história verídica que aconteceu com um escritor do século XIX, Thomas Carlyle. É uma história muito interessante. Ele gastou cerca de 3 anos, este homem que nós vemos na foto, Thomas Carlyle, ou Carlyle. Ele ficou 3 anos escrevendo, pesquisando, de forma manuscrita, ainda não havia máquina de escrever, muito menos computador, e ele escreveu manualmente cerca de 3.000 páginas de suas pesquisas, de todos os seus estudos sobre a Revolução Francesa. Entregou aquelas 3.000 páginas para o editor revisar e publicar o seu livro. Um livro de 1.500 páginas, ou melhor, gastando 3 anos para escrever. Entregou para o editor, e o editor colocou num cesto na casa dele, perto da lareira, porque estava revisando cada página sob a luz daquela lareira. E um dia esse editor foi viajar. A empregada da casa viu aquele monte de papéis perto da lareira e pensou que fosse para ajudar a acender o fogo. Imagina o que ela fez. Jogou todas aquelas folhas na lareira e queimou todas. Não tinha cópia, não tinha arquivo, não tinha nuvem, não tinha pendrive, não tinha computador. 3 anos de estudos, 1.500 páginas deste escritor, Thomas Carlyle, jogados no fogo. Ele entrou em depressão. Se trancou dentro de casa e não queria sair para nada. Fechou a cortina e ficou lá por algumas semanas. Uns 2 meses depois, ele abriu a cortina da sua casa e viu que um muro que havia em frente à sua casa, um muro de uma igreja, de tijolos, havia caído. E dia após dia, ele olhava pela sua janela e via um pedreiro assentando tijolos e reconstruindo aquele muro. 2 semanas depois ele pensou: se este homem pode reconstruir este muro tijolo por tijolo, eu posso recomeçar e refazer a minha obra.
voltou a pesquisar, ficou mais 2 anos pesquisando, escrevendo novamente, e escreveu e publicou um dos livros que é um dos livros mais importantes na história da Revolução Francesa, o livro chamado A História da Revolução Francesa. Se um homem pode reconstruir um muro, tijolo por tijolo, eu posso refazer a minha obra. E ele refez. Irmãos, muitas vezes os muros podem cair. Muitas vezes, o que a gente tinha tanta expectativa pode ser queimado no fogo. Mas Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. E de saber que Ele está conosco. Você nasceu para ser um vencedor. E num tempo como este, você não vai desistir. Você não vai olhar para trás. Fica de pé na presença de Deus. Neemias, que reconstruiu as muralhas de Jerusalém, ele passou por muitas lutas. Teve decreto fechando a reconstrução dos muros na época de Neemias. Às vezes vem decreto fechando o templo, a gente pode ficar preocupado, mas teve decreto no livro de Neemias que mandou parar a obra. E muitas ameaças a Neemias. Só que a obra de Deus foi concluída. A obra daqueles muros foi concluída. E a obra que Deus nos chamou para fazer vai ser concluída. E Neemias, certo dia, diante de ameaças, e os inimigos dizendo para ele, olha, se esconde, corre lá no templo e se esconde. Neemias respondeu assim, um homem como eu fugiria. Um homem como eu fugiria. Ei, escute, uma pessoa como você, um cristão como eu e você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, num momento como esse vai abaixar a cabeça e vai achar que está tudo perdido. Uma pessoa como nós, um homem de Deus, uma mulher de Deus como você, num momento como esse vai se esconder, vai se omitir, vai se trancar num quarto e não querer sair de lá? Não, esse é um tempo de recomeço, e nós sabemos por que estamos aqui. É para um tempo como este que Deus levantou uma igreja poderosa na cidade. É para um tempo como este que Deus chamou uma pessoa como você para ser bênção na tua família e para sustentar a tua família em oração, com palavras de fé, com intercessão. É um homem de Deus como você, que num momento como este é coluna. É uma bênção. Um homem como eu. Estou vendo a Kátia aqui, profissional da saúde, e todos os profissionais da área da saúde, que chegaram ao extremo dos seus limites, na linha de frente do combate a essa pandemia. Mas nenhum homem de Deus, mulher de Deus, na área da saúde desistiu. Estão aí firmes, porque eles dizem, foi para um momento como este, que Deus me colocou aqui. Pode ter médico querendo desistir, pode ter enfermeiros querendo desistir, pode ter profissionais querendo desistir, mas o homem e a mulher de Deus, eles estão ali para incentivar e para dizer, eu nasci para ser luz, para ser bênção, eu sou filho de Deus e eu não vou voltar atrás.